E a gente vai falar agora sobre uma técnica que faz a cabeça de muitos artistas muito famosos, mas também faz de pessoas normais como eu, como você, que é chamada bichectomia. E eu vou conversar com quem entende, né? Dr. Everlin Coelho, que faz muitas dessas técnicas, inclusive ministra cursos, né? Aulas sobre isso, então não teria ninguém melhor para falar sobre essa técnica com a gente. Por que esse nome, doutor? Bichectomia? Então, o nome é um pouquinho estranho mesmo, mas é bichectomia porque foi um francês, um médico francês, que tinha um sobrenome de Bichard, e em homenagem a ele colocaram o nome de bichectomia, mas é uma técnica já antiga, que acontece há muito tempo fora do país e chegou há pouco tempo no Brasil, mais ou menos uns 2 anos. E aí tem muita gente falando, na verdade, as pessoas ficaram conhecendo através dos famosos, né? Começou a pioneira foi a Angelina Jolie, aí depois alguns artistas famosos aqui no Brasil, como a Cláudia Leite, a Ivete Sangalo, a Juliana Paz e dentre outros. Mas a bichectomia, além da questão estética, também tem outras funções, né? Isso aí. E para mim é a principal, que é a questão funcional. A gente, com alguns pacientes, ocorre a mordida na bochecha interna. Principalmente o paciente que utiliza aparelho, geralmente quando ele termina o tratamento, os dentes estão na posição correta, mas continua a mordida na bochecha. E essas bochechas podem causar lesões e futuramente problemas graves. Então a bichectomia, imediatamente, quando você faz essa cirurgia, imediatamente cessa esse problema. Existe alguma coisa preparatória? Como que é feito? Como que é essa técnica? Não, exige apenas muita delicadeza na cirurgia e um conhecimento básico de anatomia, porque é uma técnica minimamente invasiva. No máximo, você vai fazer uma incisão que vai gerar 2 pontos na sutura, no máximo. Mas normalmente é 1 ponto que a gente faz na sutura. E aí quais são as regiões, né, geralmente que são feitas dos 2 lados e faz dos 2 de vez, né, claro? Sim. A gente faz a incisão na direção do terço médio da bochecha, no meio da bochecha, literalmente. Sim, no meio da bochecha. E é visível na hora a diferença. Lógico que com o tempo, com 10 minutos, você já vai começar a criar um edema na região. E depois da cirurgia tem um processo de orientação do paciente, como, por exemplo, a drenagem facial é muito importante do pós-operatório, o paciente também seguir as orientações médicas de repouso, evitar de falar muito, alimentação, como as outras cirurgias intrabucais. E aí dói? É um procedimento doloroso? Depois tem dor? Como é que é? Nenhum momento ele sente dor. Se ele seguir as orientações, nenhum momento ele sente dor. Eu falei muito, eu comi alguma coisa dura. Lógico, ele vai sentir dor, vai sentir trismo, que é paralisia um pouco da musculatura. Ele vai ter dificuldade de abrir e fechar a boca. E outros processos, pode gerar uma infecção e tudo. Agora, seguir as orientações, principalmente até a remoção dos pontos, que são de 7 a 10 dias. E dali para frente a tendência é que a incisão se feche e não corra mais risco de ter a infecção. Só vai ter o processo de recuperação, que ele vai dormir um dia de um lado, aí ele vai acordar desse lado um pouco mais inchado. Mais ou menos 1 mês durante a cirurgia, após a cirurgia, ele pode passar por esse processo. E quanto tempo geralmente leva uma cirurgia? Geralmente uma cirurgia leva no máximo 40 minutos. É rápido então, né? Bem rápido. Ele tendo o conhecimento da anatomia e indo com calma para fazer a cirurgia, porque uma região de tecido mole não tem osso ali na região, então você não pode ficar procurando a bola muito, afoito, porque vai gerar um processo de edema maior na região. Então, quanto mais rápido a cirurgia for, mais rápida é a recuperação. E tem alguma contraindicação? A única contraindicação é como fosse para as outras cirurgias. Paciente diabético, descontrolado, paciente cardíaco. A gente pode falar um pouquinho também sobre a harmonização orofacial, né, doutor?
Isso aí, é um tema novo. Até essa semana a gente falou aqui, deu uma palestra aqui para dentista aqui em Campos. E tem muito a ver com a bichectomia. É uma coisa extraoral, mas que completa a intraoral. Não adianta o paciente reabilitar, fazer a reabilitação intraoral, colocar as famosas lentes de contato que estão fazendo sucesso hoje e não ter uma harmonização orofacial extraoral, né? E é muito importante, por exemplo, ocorre assimetria de lábio, assimetria do sulco nasogeniano, do lado esquerdo um sulco é mais profundo que o do lado direito. Então isso é corrigido depois da bichectomia, principalmente depois dos 3 primeiros meses, que é a recuperação da bichectomia. Isso é ótimo. E mais do que a estética, né, essa preocupação de reabilitação e de consertar, digamos assim, alguma coisa, eu acho que é o mais importante da história, né? Com certeza, porque uma coisa vem da outra. Primeiro a gente faz a bichectomia e a gente vê que a bichectomia diminui já a profundidade do sulco. Então a gente não vai usar a quantidade de preenchimento que iria usar se a gente fosse fazer antes da bichectomia. E como eu falei com você, uma coisa completa a outra. Então é fundamental a reabilitação extraoral. E a primeira coisa que você vai ver no paciente é a parte externa. A gente fala assim, não, o sorriso é a primeira coisa. Não, antes de dar um sorriso você vai ver. Então você vai notar a diferença grande depois que você fizer o procedimento. Muitos pacientes chegam para mim e falam, sabe que eu estou nessa área, você acha que eu preciso fazer um preenchimento? Eu falei, você é bonita, não precisa fazer o preenchimento. Você acha que não, mas se você fizer vai ter um resultado legal. E depois que faz o preenchimento, nossa, se eu soubesse eu já tinha feito muito antes. Por isso que é importante você estar sempre conversando com um profissional que realmente entenda e um profissional que seja capacitado. E no consultório odontológico pode ser feito, né? Sim. Inclusive a vantagem no consultório odontológico é que a gente anestesia o paciente. Então é zero dor. O paciente não sente nada, literalmente. E agora a gente está com uma técnica muito legal, que é uma técnica nova que a gente está trazendo aqui para a região, que é o aparelho Confortinho, é uma anestesia sem agulha, entendeu? Então, tanto na parte externa quanto na parte interna, a gente faz anestesia, beneficiando mais ainda aquele ditado que a pessoa não tem medo de dentista, mas tem medo de ir ao dentista por causa da agulha. Então agora acabou o problema, né? Acabou o problema, já é uma referência muito legal para evitar o medo, né? Então agora a gente vai acompanhar o depoimento do Alessandro, que é paciente do Dr. Everlin, fez o procedimento de bichectomia e vamos saber qual é a opinião dele. Eu fiz o procedimento cirúrgico com o Everlin porque ele é um profissional que eu acho que é excelente, gabaritado aqui em Campos hoje para realizar essas cirurgias de bichectomia e preenchimento facial. Por ele ser um excelente profissional que ele é, entendeu? Gostaria de indicar ele, porque ele, além de tudo, é professor, é um dos pioneiros aqui em Campos, nessa área de estética facial, entendeu? Eu gostaria de indicar ele, porque é o cara mais indicado hoje aqui em Campos para realizar esse procedimento cirúrgico. A seguir, informações sobre a importância da amamentação. A gente volta já.